No Café com TV dessa semana, nós vamos conhecer a história do Museu Mariano Procópio em Juiz de Fora. E tem mais! Representantes do mercado de café fazem rally para verificar a situação da safra. É agora, no Café com TV. O Museu Mariano Procópio foi oficialmente inaugurado no dia 23 de junho de 1921, data em que o comendador Mariano Procópio Ferreira Lage faria 100 anos. O museu fica no bairro de mesmo nome, em Juiz de Fora. Para a gente falar da história do Museu Mariano Procópio, é importante que a gente saiba quem foi Mariano Procópio. Nós estamos aqui em frente ao busto dele, feito em bronze, e eu vou conversar com o Antônio Carlos, que é diretor do museu. Antônio Carlos, o Mariano Procópio foi o construtor da estrada União Indústria, não é isso? Que Exato. Foi a primeira estrada, foi uma estrada privada, né? O Mariano Procópio ele foi um empreendedor e um homem marcante no século XIX. Ele nasceu em Barbacena, estudou em Congonhas, depois partiu para o Rio, que era o centro principal do Império, né? E do Rio ele partiu também para o mundo, visitou os Estados Unidos e visitou vários países da Europa. Então era um homem à frente do seu tempo, um empresário à frente do seu tempo. E a marca principal do Mariano Procópio é a construção da estrada União Indústria, que interligava Petrópolis a Juiz de Fora, em 12 horas de viagem em carruagem de tração animal. Que nessas viagens, desculpa até te interromper, nessas viagens que Mariano Procópio fez para o exterior, Estados Unidos, Europa, ele foi adquirindo muito conhecimento também, né? Inovações tecnológicas. O século XIX é marcado pela Revolução Industrial, pela modernidade. Então ele foi buscar na Europa e nos Estados Unidos o que havia de modernidade no mundo e trazer todo esse conhecimento para ele desenvolver empreendimentos no Brasil. Então ele partiu para a construção da União Indústria, que inclusive era um sonho do pai dele, o Mariano José. Eles tinham um plano rodoviário, vamos dizer assim, vinculado também ao sistema fluvial. Eles tinham um plano rodoviário para o Brasil, onde esse segmento de Juiz de Fora a Petrópolis era um trecho. A estrada seguiria para Barbacena e alcançaria até o Rio São Francisco. Esse era o plano inicial, obviamente não aconteceu. Mas ele construiu então esse trecho de Juiz de Fora, entre Juiz de Fora e Petrópolis, e num sistema que era o que havia de mais moderno no mundo. Era uma estrada pavimentada, uma estrada em terra, mas recebia uma pavimentação no sistema Macadam. Era uma mistura de brita e saibro, que dava uma solidez maior ao solo. E com isso a carruagem podia deslizar, né, melhor ao longo da estrada. A estrada de rodagem União Indústria ligava a cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, a Juiz de Fora, em Minas Gerais. Ela foi a primeira rodovia macadamizada da América Latina, inaugurada em 1861 por Dom Pedro II. O projeto de construção começou em 1854, com a concessão a Mariano Procópio por 50 anos para a construção da rota. O comendador criou então a Companhia União Indústria, que deu nome à estrada e cujo lucro provinha do pedágio por mercadoria cobrado dos usuários da via. O Sérgio é historiador aqui do museu e ele separou alguns documentos, alguns livros que nos ajudam a contar um pouco dessa história, né? Um deles, muito interessante, é esse aqui, que é um diário de viagem do Mariano à Europa em 1853. Não é isso, Sérgio? O que esse diário conta um pouco? Então, esse diário ele é um vestígio histórico importante, né, sobre a trajetória do Mariano Procópio, uma vez que ele mostra passagens dele pela Europa, né, observando particularmente questões relacionadas a sistema de transporte, organização do mundo do trabalho, observações relacionadas a coisas práticas, né, da organização do espaço urbano nesse período. Então, é um diário importante para se estudar, inclusive, a perspectiva dele, o olhar dele, né,
num período de construção, né, da Estrada União-Indústria, um período que antecede um pouco a construção da Estrada União-Indústria, antevendo aí alguns aspectos, né, que ele traz da Europa e que influenciaram de uma certa maneira o projeto, o empreendedor, o viés empreendedor dele aqui no Brasil. Uhum. E foi um diário que deu um pouquinho de trabalho até de ver, porque a escrita... tem uma caligrafia um pouco complicada, né, de você decodificar, né? Mas com calma a gente vai conseguindo decifrar aos poucos, né? Uhum. E depois tem alguns livros também de pesquisadores, né, da época, pessoas que viajavam. Exatamente, o Mariano como um personagem influente, né, nesse contexto aí das elites do século XIX, ele recebeu não só a visita de Dom Pedro II, mas também de alguns viajantes estrangeiros, né? Dentre eles o famoso Agassiz, que era um naturalista que veio, famoso na época, que veio a Juiz de Fora e conheceu a fazenda Fortaleza de Santana também. E ele traz várias páginas em seu livro, Viagem ao Brasil, relatando essa experiência, esse contato com a natureza local, né, com essa experiência mesmo dele aqui no Brasil. Uhum. Tem ali também, interessante, uma ação da companhia União Indústria lá na ponta, né? Exatamente, é uma das ações da companhia União Indústria no nome do Mariano Procópio. Que era majoritário, né? Que era um dos maiores acionistas da companhia. Uhum. Aqui nós temos também uma correspondência, uma carta do Mariano para a Câmara de Vereadores em Juiz de Fora, solicitando melhorias nas margens do Rio Paraibuna, uma vez que ele se preocupava com possíveis problemas de enchente, né, na região, por conta da ocupação dessas áreas da margem do rio, e essa margem ela precisava ser melhorada, passar por melhoramentos para evitar futuras enchentes na região. Né? Uhum. O Sérgio, e você, assim, enquanto historiador, né, trabalha nessa área, qual que é a importância desse acervo, não só da coleção que guarda aqui no museu, mas como todo esse sistema, né, as construções, o parque, qual que é a importância cultural, histórica? Exatamente, o museu ele tem a sua importância não só do paisagismo, né, da arquitetura, como também do seu acervo. E a importância desse acervo, é difícil até a gente falar porque ele é um acervo muito eclético. O museu é um acervo com uma característica bastante eclética e ele traz, entre outros aspectos importantes, a preservação da memória monárquica no Brasil. Uma vez que o Valfredo ele se dedicou muito à preservação e à perpetuação da memória da monarquia no Brasil, num contexto em que a República, né, o Brasil modificou seu regime para o regime republicano. Né, nesse período aí da década da virada do século, do entre-século, do 19 para o 20, o Alfredo teve um papel importante na perpetuação dessa memória monárquica, mas o museu ele vai além até da memória da monarquia, uma vez que ele também possui objetos que estão relacionados com a própria história da arte ocidental, objetos de grande valor, né, histórico e artístico, não só para o Brasil, mas também para o mundo ocidental. Né? Uhum. A escolha para o local da construção da casa foi no centro de um parque, na colina. O imóvel foi planejado por arquitetos e engenheiros da França e da Alemanha e contou com a importação de pontes metálicas. O paisagismo também foi pensado. A gente vai conhecer agora a casa construída por Mariano Procópio no início da década de 1860. Ele morou aqui no imóvel, que depois passou a um dos filhos dele, o Alfredo Ferreira Lage. Foi aqui que começou o museu e essa casa já foi construída de uma forma bem inovadora, né, Antônio Carlos? Projeto de arquiteto Carlos Augusto Gambis, um arquiteto alemão.
e utilizando um sistema para a época novo aqui em Juiz de Fora, que é o sistema de alvenaria. A alvenaria e a alvenaria aparente. Então, a casa é em tijolos aparentes, em duas tonalidades. Você tem um tijolo mais claro e um tijolo mais escuro que cria as faixas. E observar também os detalhes. Isso da olaria de propriedade de Mariano Procópio. O tijolo já vinha em relevos, constituindo esses elementos decorativos. E era tudo feito na olaria dele. Na olaria de propriedade da União Indústria, que era uma iniciativa de Mariano Procópio. Uhum. E essa questão das duas cores também era... Isso enriquece, dá uma beleza especial à fachada, marca a arquitetura, não é? Então esses dois tons de tijolos eram barros, argilas diferenciadas, que produziam essas cores diferentes. E produzido numa das mais importantes olarias de Minas Gerais. Você falou que geralmente as casas eram feitas de quê aqui na região? Na região aqui em Minas Gerais, lá no núcleo histórico da cidade também, onde havia predominância técnica de Alfild, né? Lá as construções seguiam um sistema tradicional mineiro, de pau a pique, estrutura em madeira, telha de barro artesanal, uma arquitetura diferente. Aqui já vem com toda uma inovação tecnológica trazida pelo arquiteto e por Mariano Procópio, utilizando o material do local. E aqui dentro a gente consegue ver mais inovações também. Aqui a gente vai perceber, sobretudo, o decorativismo rico da época, né? Então aqui no corredor da casa é tudo pintura. Essa construção é muito marcante na época. O sistema construtivo é o de tijolo maciço e aparente. E internamente ela tem um decorativismo altamente requintado, provavelmente a casa mais requintada de Juiz de Fora na época. Essas paredes, por exemplo, mostram uma pintura remetendo ao mármore, uma pintura marmorizada, que dá um requinte especial a todo esse ambiente. Nós temos outros ambientes também com outro tipo de decoração. Nessa sala, por exemplo, foi utilizado para revestimento papel de parede importado da França. Então, é um papel de época e de gosto romântico, são flores, pássaros, isso dentro do espírito da época também, marcada pelo romantismo. A própria arquitetura, a própria concepção de todo esse espaço aqui é de gosto romântico, é segunda metade do século XIX, marcado pelo romantismo. O papel de parede era sinal de... também esse período. Não era barato na época também. Era pouco utilizado, raramente utilizado, né? E considerando o requinte aqui da construção, foi usado em diversos espaços. Então nós temos a pintura marmorizada, nós temos o papel de parede aqui, temos o lambris na sala de música. E esse quarto aqui, o que era? Esse quarto era o dormitório de Alfredo Lage. Esse aqui era o principal quarto da casa, o quarto de Mariano Procópio, que está em restauro, né? Por isso que as paredes estão assim. E aqui ele chegou a receber também Dom Pedro. Dom Pedro II, em suas viagens a Juiz de Fora e visitas a Mariano Procópio, se hospedava nesse quarto. Esse quarto é muito interessante pela luminosidade, né? São várias janelas, um conjunto de janelas, e também pela ventilação. Então era um quarto bastante confortável, agradável e com vista, inclusive, para o parque, que era muito interessante, não é? Até se a gente abrir uma das janelas aqui, porque não era comum ter tanta janela também, né? Isso também era sinal de riqueza, né? O próprio sistema de janelas era um sistema diferenciado, né? Os vários desenhos que eram estudo, né? E modelo em escala natural para ser usado no forro. O desenho que está aqui, ele remete ao desenho que está no forro, no teto. Isso foi feito provavelmente, então, na época da construção, né? Da época da construção e que foi descoberto na época do restauro, né? Na sala de jantar, a porta apresenta uma pintura decorativa floral. Do outro lado, um espelho.